está em mais desta vez é uma espécie de podcast do André Augusto Canal e hoje vamos falar com Graciete Nogueira, que tem 70 anos, a minha avó, e que presenciou o 25 de Abril mesmo no momento exato. Verdade, Graciete? Sim, sim. Eu estava no último ano do curso de Educadora de Infância em Lisboa, no dia 25 de Abril, quando estava no meu último ano. Pronto, foi muito interessante. Se quiseres, digo só que, como nós soubemos, foi que eu estava numa residência de estudantes, raparigas, e que a diretora de lá foi dizer-nos: meninas, ninguém sai de casa porque Lisboa está cercada. E no primeiro impacto nós ficámos um bocado assustados, não é? Não podiam ir a E casa, depois nada. já tinha saído uma aluna para estágio e pronto, durante todo o dia não soubemos dela, até que depois fomos sabendo das notícias e vimos que tinha sido um golpe de Estado contra o regime do Estado Novo. E depois começámos a alegrar-nos, embora nós não percebêssemos muito de política, mas começámos a alegrar-nos porque já víamos muito em Lisboa a polícia de choque junto às universidades. Eu já tinha presenciado uma vez polícias a meterem jovens dentro de uma carrinha para as levarem. Okay. Eram da PIDE, com certeza, de forma que também já estava previsto que no dia 1 de maio desse ano, de 75, iria haver confusões. E, portanto, as pessoas já estavam com um pouco de receio até de ir às aulas nesse dia. Okay. Acontece que já não chegámos a ir às aulas nesse dia porque já foi feriado, o Dia do Trabalhador. Ok. Os seus pais viviam confrontados pelo regime ou tinham ideias de oposição, Graciete? Ora bem, era um pouco ainda pouco conhecido o que é que se passava nas grandes cidades, porque como não havia liberdade de imprensa, nem de rádio, nem de nada, nós só sabíamos as coisas, e o meu pai tinha interesse, ouvíamos uma rádio inglesa que ia dando notícias sobre o que se passava em Portugal e que as coisas estavam muito mal e inclusivamente nós ouvíamos isso às escondidas. Então era ilegal ouvir rádios de outros países? Não era ilegal, aquele rádio estava no ar. E por isso era ilegal, quer dizer, nós não podíamos ouvir, mas ouvíamos às escondidas. E eu recordo-me de ouvir, não me recordo se não era assim, não me recordo bem qual era o canal, em inglês, em que havia portugueses a darem, que estavam no exílio, a dar nota do que estava a passar em Portugal. Tinha havido, uns anos antes, o assassinato do general Humberto Delgado, que tinha sido um concorrente às eleições, que acabou por ser assassinado porque ele era democrata, não convinha ao país. E estava a decorrer a guerra colonial em África, da Índia, nós tínhamos territórios na Índia, e tudo isso já tinha sido anexado à Índia, os territórios da Índia, foi tudo assim muita coisa. E, portanto, nós estávamos atentos, o meu pai tinha interesse nas coisas e foi-nos transmitindo esse interesse. Ok. Quando é que começaste a ter consciência que o regime de Salazar era um regime injusto e que não promovia a liberdade de expressão e igualdade de oportunidades? Quando é que começaste Olha, com a idade? Nós sabíamos que nas aldeias vivia-se com muitas dificuldades. As pessoas eram analfabetas, as pessoas tinham fome, as pessoas não tinham o essencial, não havia escolaridade nenhuma. E porque é que ele era injusto em relação à liberdade de expressão? Olha, nesse aspecto que eu te contei, nós não éramos informados pela rádio portuguesa,
do que se estava a passar no país, do que se passava nas ex-colónias, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, estava tudo em guerra. Porquê? Eram movimentos que queriam autodeterminação, queriam sair do controle de Portugal. E, portanto, nós tínhamos consciência disso, mas muito mais consciência eu comecei a ter quando eu fui estudar para Lisboa, no ano de 1971, creio que eu comecei, não, 70, que eu comecei o curso em Lisboa, e na minha escola de formação eu tinha uma professora fantástica que nos dava aulas de História da Educação, e foi pela primeira vez lá que eu ouvi falar em democracia e o que era a democracia. Porque inclusive nós estudávamos Grécia. Sim. E tu sabes que a democracia, como movimento político, começou na Grécia Antiga. E depois comecei a verificar o que se passava nas ruas, havia manifestações dos estudantes que eram reprimidas, eles iam presos, e já havia muita turbulência no ar. Até nas aldeias, quando eu vivia na aldeia de Além, ainda, porque o 25 de Abril já estávamos em Alcaneda, quando vivia na aldeia de Além, havia pessoas que, por serem funcionários públicos, e esses funcionários públicos eram, olha, os homens que cuidavam das estradas, os cantoneiros, e eles andavam sempre vigiados porque não fossem eles armar-se contra o regime. E houve pessoas que foram presas sem nenhum motivo, só porque suspeitavam que eram contra o regime. Portanto, aqui não havia liberdade nenhuma de expressão, Então, nada disso. Então aí sempre muitas pessoas iam sempre pelas eram muitas. Mas a minha consciência política começou quando eu fui para a escola, para Lisboa. E que eu tive 3 anos, a perceber-me e a ter conhecimento do que se estava a passar. Ok. Aquilo rebentaria mais tarde ou mais cedo, até porque nesse mesmo ano de 74 tinha havido um levantamento de tropas nas Caldas da Rainha para tentarem fazer a revolução. O que é que aconteceu? Eles foram apanhados e presos. Mas foi pouco tempo antes do 25 de Abril. Mas toda a gente dizia isto, mais tarde ou mais cedo isto tem que se dar. E sabes também porque é que havia para já era essa repressão, e depois era que as pessoas estavam cansadas de tantos militares terem que ir para a guerra, uma guerra que não fazia sentido nenhum, e morrerem lá. As pessoas iam abrindo um bocadinho os olhos. Iam-se apercebendo do mal que estava a fazer. Daquilo, sim. Também acontece que houve uma altura em que o Salazar deixou de estar ativo e foi substituído pelo Marcelo Caetano. Foi porque ele caiu da cadeira, depois ficou doente, ficou mal, e porque ele foi um ditador durante quase 40 anos. Tivemos quase 40 anos de ditadura. E então ele foi substituído pelo Marcelo Caetano. Mas o Marcelo Caetano também não conseguiu modificar nada daquilo que era importante, que era acabar com a guerra, no ultramar, etc. Ele não conseguiu nada disso, seguiu quase a linha do Salazar, e aquilo tinha que se dar mais tarde ou mais cedo. Porque em todo o mundo já Portugal era considerado um país isolado, porque todos os países já tinham dado independência às suas colónias. Portugal não tinha. Isso era uma espécie de distinção. Portugal estava isolado. Há uma frase do Salazar em que ele dizia: orgulhosamente sós. Pois é, como se nós estivéssemos orgulhosamente sós.
E ele tinha orgulho nisso, pelos vistos. Tinha. Podes-me contar como é que era um dia sem liberdade de expressão e as restrições que existiam? Um dia sem liberdade de expressão, Sim, mais ou mas menos. já as pessoas não se atreviam sequer a pronunciar nada contra os acontecimentos. Mas eu digo-te uma coisa, o meu avô, muito antes do 25 de Abril, já era uma pessoa revoltada com o sistema. E ele dizia, Portugal de miséria. Porque ele tinha muitos filhos, tinha o meu avô Carvalho, tinha muitos filhos, tinha muitas terras, mas aquilo não dava para nada. E fartavam-se de trabalhar e nunca tinham nada, pronto. E ele era revoltado contra isso. E o meu pai tinha essa noção, o meu pai era uma pessoa informada e, portanto, ele tinha realmente, não era aquela consciência política, nós tínhamos uma certa curiosidade de ver o que é que os outros pensavam de nós. Daí que se ouvisse então o rádio, a rádio através da, vê lá tu, não era FM, era a linha curta. FM é uma coisa e aquilo era a linha curta, porque não havia possibilidade de se ouvir de outra maneira. Pronto, era mesmo às escondidas e sempre com medo que alguém nos ouvisse lá em casa. Percebes? Ok. A ouvir a rádio. Então, vivia-se com medo. como é que funcionava o ensino nessa altura? Olha, o ensino, na altura que eu andei na escola, já havia escola na aldeia de Além. E havia uma professora para 30 e tal, ou 40 alunos, fosse lá o que fosse, todos juntos na mesma sala. E pronto, era um ensino apenas não era para abrir os olhos a ninguém, não era para fazer com que as pessoas pensassem, era impingir conhecimentos, coisas que não fazem sentido nenhum hoje em dia, como saber o nome das serras, dos rios, pronto. Era uma coisa que era mais para entreter, para decorar, e não para pensar. Ninguém nos ensinou a pensar na escola. E foi isso que eu notei quando eu fui para o meu curso. Nem mesmo no colégio. Também não nos ensinaram a pensar. No colégio, essa professora, ela queria que nós refletíssemos sobre as coisas. E, portanto, ela estava a abrir a nossa mente, que estava ainda muito... Pronto, não tinha... Apesar do curso já ser um curso muito avançado, em teorias psicológicas, em teorias pedagógicas. E a Maria de Montessori, que a tua mãe conhece de ouvir falar, era uma pedagoga já virada para a abertura para as crianças, para a criatividade das crianças. Que era isso que nós não tínhamos nas escolas, não havia criatividade nenhuma, era só impingir conhecimentos, mas não. Mas tínhamos essa escola, só que era só até à quarta classe, quarto ano. E poucos tinham acesso a estudar mais. Nós tivemos, porque o meu pai era uma pessoa já bastante mentalidade aberta e perante o interesse que eu própria, eu primeiro que tudo, manifestava em estudar, o meu pai deixou-nos estudar. Portanto, a maioria das pessoas ficava com a quarta classe e muitas nem isso, porque não havia aquela obrigatoriedade de ir à escola. Era trabalhar logo desde... Quando eu era criança havia alunos que vinham de umas aldeias descalços, cheios de frio, praticamente sem lanche, sem nada, porque a pobreza era muita. E eu lembro-me bem disso. Avó, achas que a presença de Salazar no governo trouxe algum benefício para Portugal? Olha, no início é possível que sim, porque ele organizou as finanças. Ele começou como Ministro das Finanças, porque quando aconteceu a República em 1910,
e tinha havido o regicídio do rei Dom Carlos, não é? Tinham assassinado o Dom Carlos, e isso trouxe muita revolta, assassinar o rei, uma coisa que trouxe muita revolta. Mas as repúblicas estavam a começar a impor-se na Europa e pelo mundo fora, e a república trouxe também muitas dificuldades. Porquê? Porque havia muito pouca estabilidade política. Quase, sei lá, os presidentes da República, muitos deles foram assassinados. Portanto, o clima estava de tal maneira mau que, a certa altura, o Salazar foi para o Ministro das Finanças, até que ele próprio deu um golpe de Estado, 28 de maio de 1926, foi ele para o governo e tornou-se um ditador. Um ditador que poupou dinheiro, pode ter conseguido algumas coisas, mas sabes o que é que ele fazia para sustentar a guerra? O dinheiro era todo para sustentar a guerra do ultramar. E uma das coisas que ele fazia era pedir às pessoas para darem o seu ouro para pagar a guerra, para vender e para pagar a guerra. E as pessoas, coitadas, não tinham noção das coisas, achavam que o que nós tínhamos conseguido em África, que tinha que ser forçosamente nosso, não podíamos deixar ir, e não viam que aquilo já não tinha solução, porque havia pronto, começou a haver os movimentos revolucionários nessas colónias que começaram a lutar contra nós, e a partir de 68 as coisas complicaram-se imenso, 1968. E, portanto, a partir daí já não valia a pena continuar a guerra, mas ele quis continuar a guerra. Se ele tem feito negociações com os movimentos para, já aos poucos, lhe ir dando a liberdade de serem países autónomos, as coisas teriam sido diferentes, mas não, ele nunca fez isso. E, portanto, foi complicado. E, sobretudo, não havia desenvolvimento nenhum. Portugal estava num atraso enorme. A agricultura era a única coisa de que as pessoas viviam, pouco mais, e as pessoas começaram a ter que emigrar. Houve grandes surtos migratórios para a França. As pessoas dos Açores e da Madeira iam para países que os acolheram nas Américas, e, portanto, as pessoas tinham que, sobretudo em Portugal, houve aquilo que nós hoje dizemos que é a desertificação do interior. Sim. Começou nessa fase, as pessoas tiveram que se ir embora porque cá não conseguiam viver, não tinham. E iam embora, sabes como? Como? Assalto. Tinham que ir, davam fortunas fortunas que eles pouco tinham, a quem os depois levasse de autocarro ou de carrinhas, não era autocarros, mas tinham que atravessar as fronteiras a pé, a fronteira de Espanha. Ui, difícil. Portanto, vês o problema que era. Então ninguém os levava, porque pode haver exceção de caso, mas... Eles fugiam. E outra coisa, sabes que também muitos militares que não queriam ir à guerra, e muitos intelectuais, daqueles que mais tarde vieram a ajudar Portugal a libertar-se da ditadura, que os pais tinham possibilidades, eles conseguiram ir para o estrangeiro, estudaram no estrangeiro. Olha, o Mário Soares, o Álvaro Cunhal, foram pessoas que, além de terem estado presas em Portugal pela PIDE, o Álvaro Cunhal conseguiu fugir da fortaleza de Peniche, e lá teve quem o ajudasse, claro, e foram viver para a França, a maior parte deles. O Manuel Alegre viveu em França. Muita gente que depois é que veio a dar ânimo à revolução, percebes?
Uhum. Graciete, hum, naqueles 2 anos antes de 1974, 1972 e 73, já pensava que a queda da ditadura estava para acontecer num futuro próximo. Sim, já se pensava isso. A ditadura estava para acontecer ou para ser derrubada? Para, para, para ser derrubada. A revolução estaria para acontecer. Já se falava nisso. E eu digo que eu passava ao pé, para ir para a minha escola, eu passava ao pé da Faculdade de Ciências e havia polícia de choque. Polícia de choque é daquela que anda a tentar dar pancada em quem se porte mal. E então havia polícia do lado, era sobretudo nas universidades, que eles atacavam, porque eles sabiam que as pessoas que estavam na universidade já tinham mente mais aberta, já estavam, pronto. Antes disso houve em França um movimento que foi o Maio de 68. E esse Maio de 68 em França desencadeou por toda a Europa uma grande vontade de liberdade, de democracia e tudo isso. Porque Portugal não foi o único país que teve ditaduras. A Espanha teve uma ditadura muito grande do Franco. Também em França havia o de Gaulle, que eu recordo-me ainda dele, mas que eram pessoas que não contribuíam para a liberdade de expressão, etc. No entanto, França sempre foi o país que tu sabes que da Revolução Francesa, em que havia uma maior consciência daquilo que as pessoas não queriam, que era, sabes qual é o lema da Revolução Francesa? Não, pelo menos. Liberdade, fraternidade e... E família. Não, Não, isso é pátria. isso é do Salazar, Isso é Deus, de Pátria Salazar. e Família. Deus, pátria e família. Era liberdade, fraternidade, pronto, eram termos que surgiram com o advento da Revolução Francesa, ainda no século 1700 e tal, ainda no século XVIII, mas que depois nunca mais voltaram para trás, essas ideias. E hoje em dia a França já não tem nenhuma ditadura. A França não tem ditadura, mas os regimes também não estão fáceis de porque passou a haver ondas novamente, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, passou a haver ultimamente movimentos de extrema-direita, que ainda há dias vi uma reportagem sobre isso em Itália, em vários, Itália, de Mussolini e até na própria Alemanha do nazi. Portanto, e cá em Portugal, como tu sabes, também temos uma tentativa de voltar a cortar a liberdade às pessoas. Espero bem que esta entrevista seja em breve publicada, senão depois não podemos publicá-la também. Sim. Ai, podemos, sim, isto não vai lá de outra maneira. Não, isto não vai lá. Ainda bem, senão. Já foi interrogada pela PIDE? Não, porque eu nunca me meti nessas confusões, uma vez que pronto, eu era uma estudante em Lisboa que vivia da minha bolsa de estudo. E estava ali, era para estudar, não, mas ia vendo os movimentos que apareceram e que eram reprimidos pela PIDE. E como eu te digo, quando eu passava ao pé da faculdade, não é de Ciências, a faculdade de Economia, para ir para a residência, quando eu aí passava, se eles estavam do lado da faculdade, eu passava no outro passeio. Eu e toda a gente, nós tínhamos medo deles. É como aquele medo que se tinha da polícia, sabes? E aqui havia esse medo da PIDE, sim. Devia ser aterrador pensar ser. Porque nós sabíamos que eles andavam sempre a aprender estudantes, sabíamos, e já sabíamos porque estávamos em Lisboa, e em Lisboa havia muito mais informação dada por jornais que tinham que andar
um bocado às escondidas, porque eram apreendidos e não sei o quê. Houve muita gente presa, só porque, até porque, e havia a censura à escrita. Era o lápis Os azul. os livros não passavam sem serem censurados. Então eram censurados, tirava-se muita coisa, e poetas, escritores, pessoas já intelectuais, já com uma nova visão das coisas, tiveram presas, foram-lhes apreendidos os livros, eram torturadas de formas horríveis. Um horror. Como sei, tiveste a experiência de viver no meio rural e na cidade de Lisboa. Como foi viver na ditadura nestes dois espaços diferentes? Dá-me aí umas diferenças entre os dois espaços. Eu já te disse um pouquinho sobre isso, porque no meio rural as pessoas não tinham informação, apenas achavam que aquilo era uma fatalidade, trabalhar para os patrões que não pagavam quase nada. Havia muita gente que tinha muitos filhos e havia sempre aquela rapariga que ia servir para casa de senhores como criada, não é empregada, era criada, praticamente sem ordenado, era só, e sem fins de semana, sem nada, muita gente. Mas olha, essas pessoas, algumas delas tiveram depois possibilidades de encontrar um namorado e acabarem por casar e ficarem e terem uma vida um pouco diferente. Mas foram autênticas, e também nos campos. As pessoas trabalhavam praticamente de sol a sol, mal nascia o sol, até se pôr o sol, por um ordenado muito, muito, muito baixo. Não havia sindicatos que os defendessem, não havia... e quando isso começou a acontecer no Alentejo, e o Saramago escreve um livro muito interessante que a avó já leu, que é Levantados do Chão, o livro do Saramago, em que ele conta mesmo a história do que se passava no Alentejo. E em que os patrões não pagavam chegaram a incendiar searas os patrões quando eles reclamavam que queriam ganhar mais para ceifar, estás a ver? E eles que tinham o poder económico não tinham compaixão de ninguém, então como não lhes queriam dar trabalho incendiavam as searas. Portanto tu vê a que ponto isto, e esse livro Levantado do Chão que eu li, e que revela completamente como é que eram as coisas. E a Guarda Nacional Republicana andava sempre por lá a tentar ver se havia por lá comunistas, porque o Partido Comunista já existe, foi o primeiro partido a ser criado em Portugal. E eles começaram também a fazer a sua propaganda contra o regime. Ou seja, era a partir da informação que eles davam, de vocês não podem querer viver assim, vocês vivem miseravelmente e não pode ser. E depois eles andavam sempre à cata a ver se havia por lá alguém que tivesse ideias subversivas em relação à ditadura, em relação ao Salazar, e prendiam sem mais nem porquê. Esse livro, por exemplo, fala muito disso, e o Saramago sabe do que fala, porque ele sabia do que falava, porque ele viveu esse tempo, viveu essas experiências e viveu no Ribatejo, onde tudo isso também acontecia. Avó, vamos dar por terminado agora esta parte deste pequeno documentário. Vou só ver aqui o tempo. Já vamos quase em meia hora de entrevista. Maravilha. Espero que os subscritores gostem. Se tiverem alguma pergunta para o próximo, é deixar escrito nos comentários ou enviar um e-mail para augustondre1@gmail.com. Obrigada, avó, por ter estado este tempinho aqui connosco. E desejamos e vamos nos despedir. Olha, aqui na tua partilha, tu dizes aqui, não partimos para a Segunda Guerra Mundial graças a ele. Pois foi, graças ao Salazar. Portugal foi neutral. Portugal foi neutral, não quis entrar na guerra. Foi bom não ter, mas participou da Primeira Guerra Mundial, que não foi no tempo dele. Mas isso, pois,
foi bom nós não termos, mas também íamos dando apoio aos Aos outros. fascistas da Alemanha, aos fascistas italianos, íamos dando apoio assim por trás, às escondidas, e portanto, de certa maneira também ajudamos um bocado contra aquilo que não devia ser. Foi uma participação Pronto, indireta. isto lembrei-me porque eu agora vi aqui realmente que estava aqui esta questão. Pois é que eu quando Tá bom. perguntei aqui sobre a presença de Salazar e os seus benefícios, tinha posto aqui para me lembrar, mas depois acabei por não dizer. Enfim, os benefícios podem ter sido alguns em determinada altura. Diz que ele morreu pobre, que ele não levou, pronto. Tudo isso está certo, simplesmente ele não desenvolveu o país. Ele usou o dinheiro para a guerra. Então, Percebes? a partir Para a guerra do 25 ultramar. Sabes, quando começou o problema da guerra em Angola, que foi lá que começou a coisa séria, ele disse, foi fazer o seu discurso e disse, para Angola já e em força. Pois é, eu até tenho uma coisa no meu livro de história, por acaso eu até decidi fazer esta entrevista, porque neste período temos andado só a dar Estado Novo e aparece lá no início do capítulo para Angola e já em força. Parece mesmo lá. Tem aqui uma chamadazinha que eu já ligo daqui a bocadinho. Ouviste? Sim, ouvi. Isto ouvi-se, mas acho que não Eu já te ligo, está bem? Pronto. Até já. Pronto, estava uma prima minha a ligar-me. Apanhou um bocadinho de entrevista. Não faz mal, porque Eu pensei que tinha em silêncio e não tinha. Não faz mal, não faz mal. Também vamos terminar agora. Abraços e beijos Sim. a todos e Obrigada. até à próxima.